E aí pessoal, Tocha novamente aqui. Hoje vou falar com vocês de um brinquedinho dos grandes. Esse é o Imperial Knight da Games Workshop. A maioria de vocês já deve ter visto por aí. E o que eu vou conversar com vocês hoje é sobre o processo de montagem do bichinho. Eu fiz uma montagem um pouco mais avançada e eu vou discutir com vocês. Bom, vou puxar ele aqui para perto. Como vocês podem ver, ele é realmente grande. Eu deixei um dread e uma miniatura normal de tropa para comparação de tamanho. Eu acho que, de longe, essa é uma das melhores miniaturas da GW que eu montei nos últimos anos. Bom, vamos começar a falar. Tem bastante coisa para conversar do assunto. Vou tirar essas miniaturas daqui. Bom, para começar, você tem que pensar como é que você vai pintar essa peça, né? Então, a primeira coisa, esse monte de blindagem, o ideal é não colarmos na montagem. Então eu deixei eles todos soltos. Só botei um pouquinho de Blu Tack aqui pra gente poder conversar com a peça montada. Então tudo isso eu vou deixar solto para pintura. Como vocês podem ver, é bastante coisa de blindagem. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Você tem bastante peça de blindagem que o ideal é deixar solta. Então, tudo isso daqui vou deixar para pintar depois separado. Bom, o que temos mais aqui? A peça ela é bem articulada. Você vê, ela tem um movimento de cintura, os braços mexem, tem uma boa mobilidade. Então, você não precisa deixar ela presa numa posição específica. Os braços, o sistema deles de encaixe é basicamente você gira e puxa a lingueta que eles têm para encaixar. Só que isso vai gerar um problema mais para frente, caso vocês queiram desmontá-lo para transporte ou para trocar os braços. Se você tem a blindagem de ombro no lugar, você não consegue simplesmente girar e dar o ângulo de tirar a peça. Para evitar esse problema, eu coloquei imã. Fica bem mais fácil de movimentar e tirar e trocar. Eu mantive, dá para ver aqui, os pontos das linguetas de encaixe, justamente para servir como guia na hora de encaixar o braço e poder girar. Bom, soltar os dois braços. A parte da carapaça superior eu também deixei solta para pintura, depois eu colo ela. Aqui você vai ter de um lado um heavy stubber e de outro um escudo, que também a ideia é que sejam móveis, só que eles na posição que ficam atrapalham também a pintura. Por conta disso, para facilitar o processo, eu montei a peça já com os pinos que vão ser colados depois da pintura. Então a gente pode desmontá-lo também aqui. Bom, como eu falei, nada da blindagem, eu colei, tá tudo separado para depois. A cabeça também é articulada. Eu usei o mesmo processo aqui que está separado para pintura. E você tem uma coisa interessante, ela tem os detalhes do rosto internos à máscara bem legais para serem pintados. Como eu não queria que esses detalhes se perdessem, eu também magnetizei a máscara. Eu botei dois pontinhos metálicos aqui, fiz com um pedacinho de alfinete mesmo, e no rosto eu coloquei dois pequenos ímãs. Então eu posso simplesmente colocar a máscara, ela fica no lugar, posso fazer a pintura e ela não se perde.
Além disso, se eu quiser, eu posso simplesmente colocar uma outra máscara no lugar com o mesmo processo. Eu não preciso me prender a uma definição só de peça. Outro ponto importante é essa articulação da cintura. Originalmente, ela é basicamente um pino que entra num buraquinho aqui embaixo e fica simplesmente preso por gravidade. Eu preferia não confiar só no peso da peça e eu resolvi imantar esse pedaço também para poder ficar firme. O que eu fiz? Eu coloquei um imã aqui que prende uma placa metálica que está aqui dentro. Deixa eu botar um pouquinho mais de luz. Coloquei uma placa metálica aqui dentro. E além disso, eu coloquei mais um ímã mais pesado aqui em cima, porque aí eu posso colocar e ela suporta a base inteira. Bom, essa peça do banner eu acho ela um pouco frágil, de repente no transporte ela pode quebrar. O que eu fiz também foi imantá-la. Tem mais 2 alfinetes colocados aqui em cima e aqui embaixo eu coloquei também mais 2 ímãs. Além disso, para não ficar essa peça inteira, eu optei por imantar também na base. Pois bem, esses ímãs em 4 pontos aqui é o suficiente e eu coloquei mais alguns ímãs aqui na base. Além disso, o último toque de montagem dessa base, eu acho ela um pouco frágil. Por ela ser grande, ela é meio oca, ela tem um rebaixo aqui embaixo, ela fica meio flexível. A minha opção foi colocar uma outra placa plástica embaixo, bem colada, que fez um reforço. Assim a base ficou bem mais rígida. Bom, com os ímãs a montagem da peça em si fica muito mais fácil. A gente pode colocar as coisas no lugar relativamente rápido. Bom, queria me atentar a mais uma coisinha rápida aqui, que são os braços. Apesar da peça ser muito boa, ela tem alguns probleminhas. Esse braço aqui, o peso dele não estava bem regulado. Normalmente, a peça normal, a maior parte do peso fica aqui na frente, na lâmina. O que acontece? Ela vai ficar sempre nessa posição, não importa o que você fizer com a peça. Para evitar esse problema, aqui atrás, vocês vão ver aí da marca de Green Stuff, eu fiz 2 furos e coloquei um contrapeso. De contrapeso eu serrei a ponta desses plugs elétricos que eu tinha sobrando aqui, que deram certinho no lugar. Ela fica com peso bom agora, ela fica equilibrada e dá para mexer sem problema. Apesar da peça ser muito boa e ser uma das melhores miniaturas que eu montei da GW nos últimos tempos, ela tem alguns errinhos de projeto. Um erro deles é esse, o pistão simplesmente, que deveria fazer esse efeito muito legal do pistão entrando e saindo, ele simplesmente fica solto. Eu tinha pensado em botar um limitador aqui, não ficou muito bom. Eu deveria ter pensado isso antes de fazer a montagem, só que eu notei que esse problema do pistão, só depois de ter colado a peça inteira, e mantive desse jeito. A outra arma é justamente aqui a única variação que você tem no Titã, nesse Knight aqui. Você pode trocá-la, né? Você tem a opção dessa multi-melta gigante ou de um autocannon com um outro heavy stubber aqui. Para fazer a troca, deixa eu separar o braço aqui para ficar mais fácil. Eu também magnetizei a peça. Então você tem a parte da frente, tem um ímã que você simplesmente encaixa, e aqui do lado você tem os complementos da peça.
Originalmente, quando a opção de canhão, esse trecho aqui dentro era aberto, que seria onde expeliria a cápsula depois do tiro. Eu optei por deixar do mesmo no sistema para essa melta gigante aqui. E ele fica fechado, não dá nem para diferenciar. Eu achei mais interessante deixar assim. O canhão, o encaixe também é bem simples, também coloquei uma placa lá magnética. Simplesmente coloco no lugar, tomando cuidado de encaixar aqui a lateral primeiro. Você encaixa e pluga. E aí, você substitui a lateral também a outra peça. E a gente tem a variação do canhão. Um último detalhe, esse pistão aqui, originalmente era para ser colado nos dois pontos, e você limitaria a movimentação daqui desse braço. Eu optei por fazer uma modificação para poder manter essa movimentação. Se você notar, os pistões também movem. O que eu fiz? Eu simplesmente passei um eixo, coloquei uma barrinha plástica aqui só para fechar o eixo magrinho que ia ficar, e deixei solto aqui do lado. Então a peça pode mover, os pistões mexem no lugar e funciona super bem. Bom, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. É uma peça muito legal. Eu ainda não sei como é que ela funciona em jogo, se ela vale a pena todos os pontos que a gente gasta nela. Opa. Depois isso precisa ser bem encolado. Ou se ela é só mais uma peça bonita no pano verde. Bom, agora que ela está montada, magnetizada e tudo certinho, o que eu posso fazer é passar para a pintura. Como vocês podem ver, o bicho realmente é grande. Bom, é isso. Valeu e até a próxima.